Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se faz presente na história da Igreja, na ação missionária da Igreja, como Ele prometeu no Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Jesus garantiu aos seus discípulos e a todos nós que Ele estaria conosco. A gente percebe esta beleza vivendo, observando a história da Igreja. Como vamos fazer hoje, conhecendo um pouco mais sobre a Igreja da Prelazia de Tefé. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, no último dia 15 de outubro, a Igreja do mundo inteiro foi agraciada. O Papa Francisco canonizou o Papa Paulo VI e o arcebispo Dom Oscar Romero. Quem acompanha a história da Igreja sabe que esses dois homens, de fato, merecem ser santos. O Papa Paulo VI, porque teve a coragem profética de dar continuidade ao Concílio Ecumênico Vaticano II. Papa João XXIII, hoje São João XXIII, havia morrido, e aí Paulo VI teve a coragem, o brilhantismo de continuar e de concluir o Concílio Vaticano II. Dom Oscar Romero, um mártir, um herói, um defensor dos pobres camponeses e que foi assassinado, mas que deixou uma história da Igreja na América Latina cada vez mais compromissada com a causa e com as realidades dos povos, principalmente daqueles mais sofridos. Brevemente, eu quero fazer programas falando deles, mostrando o trabalho deles, tanto de São Paulo VI como de São Oscar Romero. Com muita alegria, estaremos sempre pensando e falando nesses grandes santos da Igreja Católica. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos hoje um bonito seriado. Estamos fazendo o terceiro dia de uma série de 4 encontros, programas que falam sobre as missões. Nós sabemos que o mês de outubro é o mês missionário e por isso somos motivados a pensar sobre as missões. O que é missão? Missão é um serviço prestado por homens e mulheres obedientes e fiéis ao Cristo, que pediu que fôssemos pelo mundo afora, por todo o mundo, levando a sua mensagem. Hoje nós queremos pensar na Igreja de Tefé, uma igreja irmã da Igreja da Diocese de Divinópolis. É muito comum as pessoas perguntar: o que é isso, igreja irmã? Você que está nos assistindo já deve ter percebido nas missas, na oração eucarística, quando o padre celebrante pede a Deus pela Igreja Irmã de Tefé, pelo bispo da Igreja Irmã da Prelazia de Tefé. Hoje é Dom Fernando, o bispo de Tefé. Pois é, o que é isso? É o seguinte: primeiro é importante saber o que é uma prelazia e o que é uma diocese. Tanto a prelazia como a diocese é um território eclesial, quer dizer, é uma parte do mundo que é confiado a um bispo, aos padres. É uma igreja particular, mas ligada, fiel a Roma, ao Papa, que faz parte de uma igreja universal. Portanto, a diocese e a prelazia é um território entregue a um bispo, aos padres, enfim, aos leigos também, né? Agora, a prelazia normalmente é uma igreja que tem mais dificuldades, menor. Não é menor no tamanho territorial, não.
tem mais dificuldades, tem menos padres, normalmente são muito extensas, é o caso de Tefé, uma igreja que abrange uma grande região, que tem grandes dificuldades. Por exemplo, lá não tem estradas. A estrada de Tefé é o rio. E a navegação, o transporte por rio é caro, é difícil, é perigoso, né? É longe, é distante. Então Tefé é a prelazia irmã, eu poderia até dizer que é filha da Diocese de Divinópolis, né? São igrejas irmãs, mas dá-se a impressão, e poderia até ser, uma igreja filha da Diocese de Divinópolis, né? Já a Diocese é também um território eclesial, né? Mas com melhores condições, né? Um lugar mais desenvolvido, que tem mais estruturas, né? Enfim, a Diocese, poderia pensar assim para ficar mais fácil, a Diocese é uma igreja com melhores condições, mais organizada em todos os sentidos, financeiro, estrutural, com prédios, com seminários, com um bom número de padres, né? Isso é Diocese. Prelazia é uma igreja menor, que enfrenta muitas e diversas dificuldades. Por isso, a igreja de Tefé é uma igreja que caminha com a igreja de Divinópolis, porque são igrejas irmãs, né? E o que se espera, então, de uma irmandade? Espera-se ajuda, espera-se compreensão, partilha, né? A igreja de Divinópolis, e aí eu coloco a igreja como povo também, como todos nós. Nós somos convidados a partilhar com o povo de Tefé das suas dificuldades, dos seus desafios. Mas como? Você verá nesse nosso programa. Eu tenho caminhos para te mostrar como ajudar a igreja de Tefé, a nossa igreja irmã. A história é longa, já são 35 anos mais ou menos que aconteceu este projeto, né? A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é que organizou, né, toda essa estrutura de igrejas irmãs. E, coincidentemente, ou de acordo com o Divino Espírito Santo de Deus, Dom Mário Clemente, bispo, filho da Diocese de Divinópolis, ele é natural aqui de Itaúna, né? Dom Mário foi bispo lá em Tefé por muitos anos, esteve lá por 18 anos. Que trabalho bonito fez Dom Mário em Tefé. Eu tive a alegria de acompanhar muita coisa que foi feito lá enquanto Dom Mário era bispo de Tefé, né? Foi em 1982, quando Dom Mário Clemente foi para Tefé e residir lá, né? A história é muito linda, muito bonita, com paisagens lindas. A mata, o povo, o trabalho, a organização, a doação, a entrega dos padres, do bispo, dos leigos, o jeito de viverem, né, de caminharem na igreja é muito diferente da nossa. São realidades diferentes. E é isso que eu quero te convidar agora. Num trabalho muito bonito de um órgão da igreja chamado a Igreja que Sofre, que é um organismo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Foi feito um documentário mostrando quais são as realidades dele. E o padre Pedro Paulo, com muito gosto, nos mostra como é bonito, como é difícil, como é interessante a caminhada eclesial, a caminhada da Igreja de Tefé. Vamos, portanto, conhecer com o padre Pedro Paulo um pouco da história da prelazia de Tefé, a nossa igreja irmã.
Quando eu era criança, eu sempre admirava o meu pároco. O padre é muito disponível. Quando alguém adoecia, ele com seu carro simples, ia para a família, levava o doente para o hospital. Quando alguém adoecia, visitava os doentes, ajudava as famílias necessitadas. Eu sempre admirava ele. Ele trabalhava na horta, cuidava da horta, limpava da igreja. Eu fui criado como filho dos agricultores individuais. Então eu tinha que trabalhar também no campo, nas plantações, todo este trabalho penoso. Então eu vivia no ambiente rural. Depois eu gostava quando o padre rezava a missa, porque eu achava que é um trabalho limpo, que não é um trabalho penoso. Então o pároco me convidou um dia para ser coroinha. Eu fui com muito prazer, só que depois eu entendi que ser padre não é coisa tão simples como eu imaginava. Eu sou padre Pedro Paulo Szewior, padre polonês da Diocese de Kalisz. 27 anos de padre, 19 anos exerço o meu ministério aqui no Brasil. Trabalhei 11 anos na Diocese de Lusiânia, Goiás, e 9º ano estou aqui na Prelazia de Tefé, Amazonas. E a Prelazia de Tefé, a gente costuma dizer que ela se localiza no coração da Amazônia, né? Quando a gente olha no mapa, está bem no centro, né, do estado do Amazonas. Ao todo, são aí por volta de 265 mil quilômetros quadrados, com um diferencial, né? As nossas estradas são os nossos rios. Nós estamos numa das comunidades ribeirinhas da paróquia de Santa Teresa, Tefé, Amazonas. A nossa paróquia tem 35 comunidades ribeirinhas que são visitadas 2 a 3 vezes por ano. E esta comunidade aqui, Santo Antônio do Ipapucu, é uma comunidade 100% católica. Todos são católicos. E quando se trata da vida desta comunidade, coisa muito importante é o culto dominical, a celebração da Palavra de Deus todo domingo. Aqui tem vários catequistas. Então, quando um domingo um outro sai para visitar os parentes na cidade, tem outros. É coisa raríssima quando não tem celebração da palavra. E depois, quando termina a celebração da palavra, eles se reúnem aqui, debaixo desta árvore e da outra, lá do outro lado da comunidade, tomam juntos café da manhã, depois fazem almoço. Então, esse aspecto comunitário é algo muito importante. Quando tem visita pastoral, fica um dia na comunidade. Aí a comunidade se organiza, né, para estar junto com o padre. Então, muitos nem sequer vão para a roça, querem ficar, né? Se prepara para o batismo, as crianças, tem que fazer uma catequese sobre... Atenção aqui, para não se ferir. Tem que fazer uma catequese com os pais, com padrinhos, preparando para batismo. Quando tem alguém para se casar, a mesma coisa, se faz a preparação. Quando tem catequista, a catequista já faz algumas coisas. Isso aqui é o processo já para aguardando para outra roça. Fincou e já cresce. Agora vamos começar a arrancar. Né? Deixa solta aí lá, não dá. Ney, bota no paneiro. O nosso dia a dia aqui é o trabalho da agricultura, né? Plantamos mandioca, fazemos farinha. Esse é o nosso trabalho. Também diversificamos
Além da mandioca, nós estamos plantando agora ó, o açaí, o cupuaçu, a laranja, o limão, pupunha, a banana também para a gente sobreviver, para não ficar dependendo de comprar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom apetite a todos. Tudo que nós conseguimos, tudo que a gente já viveu é uma experiência divina que até o lugar que a gente está aqui, vocês podem observar que esse é um lugar tão tranquilo que tem e a gente acha assim que é a criação de Deus, é tudo que Deus fez por nós, isso é muito bom. Então, essa fé que nós temos no Senhor mantém a gente vivo e atuante nessa nossa caminhada. Muitas vezes as pessoas pensam que morar na floresta é uma poesia. No entanto, não é. A gente percebe o empenho, o esforço, o trabalho que os ribeirinhos estão fazendo para viver, para sobreviver. Todo o trabalho na roça, todo este empenho, morar na floresta, no meio do pium, carapaná, com todas as dificuldades. Claro que com toda a beleza da floresta, ninguém vai negar isso. Tem peixe, tem outros bichos lá no mato, mas não é poesia não. É uma vida muito dura, muito sofrida. A gente está vendo essa quantidade de água que tem aqui, daqui para julho, agosto, setembro, essa água some. Aí vem as dificuldades. Para a gente transportar a nossa produção, precisa de canoa, precisa pegar canoa, a distância daqui para levar para fora dá quase 1 hora para chegar na canoa, para chegar em Tefé, então vem a dificuldade. A questão de pegar a alimentação também fica difícil, porque a gente tem que ir lá fora, pescar, e fica muito longe, fica muito dificultoso quando seca. A igreja, o rosto da igreja da Amazônia é bem diferente do catolicismo de uma igreja do Nordeste. Eu trabalhei no Nordeste e até numa igreja do Sul, não é? Porque é uma igreja que está, agora que está se descobrindo. Aqui na região, a igreja, ela é uma das poucas instituições que chega em todos os lugares. Ela vai onde tem a necessidade. E aqui na região, todo lugar é lugar de necessidade. A presença da igreja, né, aqui é fundamental. Então, ajuda a igreja que sofre, através do apoio de projetos, pode fazer com que sacerdotes e leigos possam não só visitar, mas permanecer aí por mais tempo. Nós sabemos aqui de sacerdotes que vão uma vez por ano, né, visitar determinadas comunidades que pertencem à sua paróquia. Por causa da distância e do custo econômico, veja, um pequeno deslocamento, tem deslocamentos aqui que nunca custam menos do que 200, 300 reais de combustível. Estamos falando de combustível, mas deslocamentos mais longos chegam a 10, 12, 15, 20 mil reais. Como uma igreja pobre, como a igreja da Prelazia de Tefé, pode bancar a ida de um sacerdote, de leigos, daqueles que vão dar formação, muitas vezes durante o ano. Viram como é bonito, como que Deus se faz presente, apesar das dificuldades, das lutas, existe uma fé visível. O clero, o bispo, o povo de Deus caminha, buscando vida para todos, enfrentando os desafios, mas acreditando com esperança. No nosso próximo programa estaremos mostrando mais sobre Tefé e mais sobre a história deste povo de Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.